Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês a minha peça do projeto Crochê das Mina Power, que é um projeto que eu tenho com a Lauane do Instagram Ateliê Lau Teixeira. A peça dela foi um cachecol de bolso maravilhoso, tem o link aqui na descrição. E a minha peça é esse gorro aqui de crochê em ponto puff, fácil de fazer, então mesmo se você é iniciante você consegue fazer a peça inteira. E só para que você tenha noção de quantidade de fio ou qual fio usar, eu vou te dar duas opções. Esse azul petróleo aqui, eu fiz com o fio Hobby. Vou mostrar o rótulo aqui para vocês, só para vocês saberem. Fiz com um novelo de 100 gramas, deu para fazer o gorro e precisei de outro novelo para fazer o pompom. E esse mostarda aqui, eu fiz com o fio molê, com a lã molê. Um novelo de 100 gramas deu pra fazer o gorro, o pompom e ainda sobrou fio, tá? Mas você pode usar o fio que você já tiver aí, o fio que você já conheça e goste de trabalhar, é só pra você ter uma ideia de quantidade, tá? Bora aprender como faz? Antes de começar, eu vou só te falar a sequência do passo a passo. Primeiro a gente vai fazer esse barrado aqui todo em ponto baixo. Depois de unir um lado ao outro, a gente vai começar a subir e preencher o gorro com os pontos até chegar aqui em cima. Eu tô usando o fio Hobby tradicional, esse aqui é um azul petróleo. Vou usar a agulha 5. No gorro que eu fiz com a lã molê também usei a agulha 5, tá? Então, aqui a gente vai fazer 8 correntes para começar o nosso barrado. Porque eu preciso de um barrado de pelo menos 5 centímetros. Se você quiser fazer maior ou menor, fique à vontade. Normalmente eu faço o gorro com um barrado de 5 centímetros de largura. Então, eu fiz as 8 correntes, vou fazer mais uma corrente e vou voltar colocando um ponto baixo em cada correntinha. Então, eu tenho que ficar com 8 pontos baixos. Uma coisa importante é você tomar cuidado na hora de fazer esse barradinho e não deixar os pontos muito abertos. Então, tenta manter os pontos todos do mesmo tamanho. Oito pontos baixos. Agora, eu faço a correntinha para mudar de carreira e vou pegar na alcinha de trás e fazer um pontinho em cada. Tá vendo? Eu tenho duas alcinhas aqui do ponto. Vou pegar na alcinha de trás e colocar o ponto baixo. Então, o barrado todo vai ser assim, faz uma carreira, correntinha para virar e pega na alcinha de trás e faz a carreira seguinte. E aí, ele vai começar a ficar sanfonadinho, tá? Eu vou fazer 56 carreiras. Por que 56? Porque eu vou trabalhar com os múltiplos, para que o ponto puff fique espalhado de forma uniforme, tá? Se você estiver trabalhando com um fio mais grosso, você faz menos carreiras, desde que você tenha um número que você consiga trabalhar múltiplos. Múltiplos de 3, de 4, de 6, de 8, tá? E é claro, também medindo na sua cabeça, para que fique um barrado certinho. Se ficar muito esticado, os pontos vão ficar esburacados. Então, seu barrado tem que ter, em média, 50 centímetros, tá? Isso para um gorro tamanho adulto. Aqui, eu já terminei as 56 carreiras e essa peça tá com 46 centímetros.
45, quase 46, tá? Aí você vai medir essa peça na sua cabeça, mesmo sem fechar, dá pra você ter uma noção. Se ela estiver esticando muito para você conseguir unir um lado ao outro, significa que você precisa fazer mais carreiras. E aí você faz o número de carreiras até atingir um número que dê para você trabalhar os múltiplos. E se ficar muito grande, se for para uma criança, por exemplo, você faz menos carreiras até chegar num número que você também consiga trabalhar os múltiplos. Aqui, como deu 56, eu vou trabalhar múltiplos de 4. Então, eu junto uma ponta até a outra, sem torcer, tá? Encaixo a agulha aqui no fio, aí eu coloco a agulha no primeiro ponto desse lado, no primeiro ponto da outra ponta, e faço um ponto baixíssimo. Vou no segundo ponto de uma ponta, o segundo ponto da outra ponta, ponto baixíssimo. E é assim que eu vou fechar essa parte, fazendo ponto baixíssimo. Tem que ter 8 pontos, tem que ter a quantidade certinha dos pontos que você colocou na carreira. Oito pontos baixíssimos. E esse lado aqui, ó, onde a gente fez o ponto baixíssimo, vai ser o avesso. Então, chegando aqui, eu já faço mais uma correntinha. E aí, eu viro a minha peça pro lado correto. E aí, depois de ter feito uma correntinha, a sua peça já tá do lado correto, você vai colocar a agulha aqui já no primeiro ponto, vai fazer uma corrente, duas correntes. Essas duas correntes já vão representar o primeiro ponto. Eu vou trabalhar a volta inteira com meio ponto alto. E esse fiozinho aqui do início, eu já vou prender junto. Aqui parece difícil, mas é só você entender que no intervalo entre uma carreira e outra, você tem que pôr um ponto. E nessa parte aqui onde você pegou na alcinha de trás, você também precisa pôr um ponto. Então, eu já coloquei o primeiro, o segundo, vou pôr aqui, ó, tá vendo? Onde eu peguei na alcinha de trás, bem aqui nesse buraquinho. Depois acaba sendo até intuitivo, você automaticamente já sabe onde você tem que colocar o pontinho, tá? Então, aqui eu vou colocando os meus meio pontos altos na volta inteira. E um detalhe importante é que tem que ter a mesma quantidade de carreiras. Então, aqui se eu tenho 56 carreiras, no final eu tenho que ter 56 pontos. Aqui eu cheguei no meu último ponto, então não esquece de contar. Terminou, ficou na dúvida? Conta de novo para ver se tá certinha a quantidade, senão não vai dar certo a distribuição dos pontos. Aqui eu vou fazer aquele fechamento invisível, que é colocando a agulha aqui em cima, puxo essa argolinha lá para trás. E aí, eu pego o fio do trabalho, puxo pra frente e encaixo nessa argolinha aqui. E aí, faço duas correntes. Se você quiser fazer aquele fechamento tradicional do ponto baixíssimo, pode fazer também. Aqui na segunda carreira, eu já vou começar a trabalhar o ponto puff. Vou trabalhar múltiplos de 4, então, eu preciso ter 3 pontos de intervalo
entre cada ponto puff e outro. Então, vou começar fazendo os 3 pontos meio altos, 3 pontos, e agora o ponto puff. O ponto puff, a gente vai fazer 5 laçadas sem tirar da agulha, e no final a gente tira tudo. Então, uma, segura aqui com o dedo, 2, segura, 3, segura, 4, segura, 5, e agora eu fecho tudo, tá? Só que aqui eu não vou dar mais um pontinho, não. Eu já vou direto no ponto seguinte e já vou fazer o ponto meio alto, certo? E aí, faço mais 2 para completar os 3 pontos de intervalo. Então, a carreira toda vai ser assim, 3 pontinhos meio altos e um ponto puff. Se você estiver usando um fio muito grosso e achar que 5 laçadas é muita coisa, você pode fazer só 4, não tem problema. Depende do efeito que você quer dar no seu gorro. Se você quiser um gorro bem fofo, com os pontos puff bem em evidência, aí você faz as 5 laçadas, tá? Cinco laçadas, fecha tudo, já vai para o próximo ponto. 3 pontos meio altos de intervalo. Então, se eu comecei a minha carreira com os 3 pontos aqui no final, eu tenho que terminar com o ponto puff. Aqui já tô chegando no final da minha carreira, então eu faço os 3 pontos de intervalo e termino com o ponto puff. Bem aqui na emenda? Sim, bem aqui na emenda, porque precisa dar certinho a quantidade de pontos que a gente fez de acordo com o nosso barrado. Terminei. Aí, eu venho, se você for fazer o fechamento igual o meu, venho em cima do primeiro ponto. Levo esse fio lá pra trás. E faço a mesma coisa. Puxo o fio do trabalho. Encaixo aqui. E essa terceira carreira vai ser toda em ponto baixo. Então, a gente não vai fazer nenhum ponto puff. Vai ser um ponto baixo não, ponto meio alto. Vai ser um pontinho em cada ponto de base. E aí, não esquece de colocar um ponto em cima do ponto puff. E aqui, cheguei na quarta carreira, a mesma coisa, faço o fechamento. E volto a trabalhar o ponto puff. Só que agora, eu vou fazer o ponto puff no intervalo entre um ponto puff e outro da carreira lá de baixo. Então, se você olhar aqui na trama, você vai falar, nossa, mas é para fazer o ponto puff aqui onde você fez 2 correntes, e agora? Não tem problema, eu fiz as 2 correntes, mas eu vou fazer o ponto puff no mesmo lugar, só que ao invés de eu fazer 5 laçadas, eu vou fazer só 4. Pronto, tá vendo? E sigo minha sequência de 3 pontos de intervalo e ponto puff. Porque dessa forma, o ponto puff vai ficar sempre no intervalo dos pontos da carreira lá de baixo, pulando uma. E assim o desenho vai ficando mais equilibrado.
Cheguei no final da minha quarta carreira, terminando com os 3 pontos de intervalo, porque eu comecei com o ponto puff. Aqui, para fazer o fechamento invisível, você vem com a agulha em cima dessa correntinha, em cima do ponto puff. Então, você vai desconsiderar essa correntinha que você fez para começar a carreira, senão vai dar errado. Faz o fechamento, ajusta bonitinho o seu fio. E a carreira seguinte vai ser toda em meio ponto alto, sem nenhum ponto puff. Então, faço as 2 correntinhas para começar o primeiro ponto. E sigo colocando um ponto meio alto em cada ponto de base. Aqui eu já terminei a quinta carreira e a sequência do gorro vai ser toda assim. Uma carreira sem ponto puff e uma carreira com ponto puff. Carreiras de meio ponto alto. E aí, você vai fazer até o seu gorro atingir uma altura de aproximadamente 18 centímetros, tá? Vai seguindo a sequência. Não importa se você parar na carreira sem ponto puff ou com ponto puff. Um detalhe importante nessa carreira, tá vendo que eu comecei aqui o meu primeiro ponto dessa carreira? O meu ponto puff, para ficar aqui mais centralizado, eu tenho que fazer no segundo ponto. Então, eu faço um meio ponto alto, que são as 2 correntinhas, faço o ponto puff e continuo a sequência dos 3 pontinhos de intervalo. E aí, no final da carreira, eu venho com os meus 2 últimos pontos para formar aqueles 3, tá? Então, só tenha atenção a cada carreira que você for fazer, para você colocar seu ponto puff no intervalo certinho da carreira lá de baixo, para o desenho ficar bonitinho. A minha peça já atingiu 18 centímetros de altura, 18,5, são medidas aproximadas. E aí, para finalizar o gorro, a gente precisa fazer 2 carreiras seguidas com diminuições. E como a gente tem número par de pontos, a gente vai fazer uma diminuição seguida da outra, tá? Então, aqui eu fiz as 2 correntes para começar a minha carreira como se fosse o primeiro ponto. E essas carreiras de diminuições vão ser feitas com um ponto alto. Então, aqui eu tenho as 2 correntinhas iniciais, que é como se fosse o primeiro ponto. Vou laçar e fazer o segundo ponto, só que aí eu só fecho uma vez, depois eu fecho junto. E aí, já ficam 2 pontos um no outro. O terceiro ponto, vou fazer o seguinte, vou laçar, fecho uma vez, laço o próximo, fecho uma vez, e agora que eu tô com 3 alcinhas do fio na agulha, eu vou fechar essas 3, certo? O próximo a mesma coisa, laço o fio, fecho uma vez, laço no próximo, fecho uma vez e fecho os 3. Você vai fazer isso a carreira inteira. E aí, como a sua carreira tá com o número par, tem que terminar certinho com uma diminuição, tá? Então, você vai fazer essa carreira e a próxima seguindo a mesma regra, só diminuições.
Aqui na última carreira de diminuição, se sobrar só um pontinho aqui, não dá para fazer uma diminuição, não tem problema nenhum, você vai fazer o último ponto. O importante é você preencher esse pontinho aqui, tá? Porque agora a gente vai costurar, a gente vai fechar aqui o topo do gorro, então não vai fazer de tanta diferença, tá? Aqui você faz um ponto baixíssimo para fechar essa carreira e dá faz mais uma correntinha e fecha esse ponto aqui, ó, e deixa um fio compridinho pra gente usar esse mesmo fio pra costurar. E aqui, só para você não ficar com nenhuma dúvida, depois de fazer a sequência de carreiras intercaladas com ponto puff, independente da carreira que você parar aqui nos 18 centímetros aproximadamente, seja com puff ou não, as duas últimas carreiras serão diminuições com ponto alto. Aí, coloquei aqui a minha agulha de tapeceiro, o fiozinho, e agora a gente vai fechar esse ponto fazendo o anel mágico invertido. Como é? Você vai pegar em uma alcinha só da corrente que fica em cima do ponto, a alcinha de fora, tá? E vai passar esse fio, como se você fosse costurar. Vai passar um por um. Não, tá vendo? Pega uma só. Em todos, tá? Até o último ponto da carreira que a gente fez aqui, ó. Terminou? Agora vai puxar com cuidado pra fechar e ficar como se fosse um anel mágico, tá? Aí o acabamento fica bem bonitinho. Fecha bem, leva esse fio lá pra dentro. E aqui só um detalhe. Eu não vou colocar o tutorial do pompom, porque existem muitas maneiras de fazer o pompom. Pode ser que você já tenha algum jeito de fazer que você já goste. E no YouTube você encontra muitos tutoriais explicando, tá? Então, por isso, já vou pular direto para a parte da colocação do pompom no gorro. Aí, eu gosto de fazer o seguinte. Antes de arrematar aqui, eu deixo o fio, ainda não arremato e não corto. Eu já coloco o meu pompom. Esse pompom aqui eu fiz com o fio Maxi, o Hobby Maxi, tá? Que é esse fio aqui, ó. Essa cor. Aí eu pego os dois fiozinhos do gorro, do pompom, e já coloco ele aqui, passo os dois fios por dentro do buraquinho do gorro. E aí, eu pego esse fio que eu arrematei aqui do gorro e dou um nó bem apertado com o próprio fio do pompom. Claro que se você tiver um outro jeito de arrematar, você pode arrematar do seu jeito. É que eu acho assim bem prático. Vou dar mais um nozinho só por segurança. Confere se tá bem preso, tá? Seu pompom no gorro. E aí, se você quiser esconder uma parte desse fio, ou você pode só cortar. Como ele tá com bastante nozinho, ele não vai soltar. E o gorro tá pronto. Esse foi um tutorial gancho e trapilho pro crochê das Mina Power. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e até mais!